Olá, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre o sistema tegumentar. Aqui nós temos uma demonstração do tecido nas suas divisões entre epiderme, derme e hipoderme. O sistema tegumentar é composto pela pele e os anexos, que são glândulas, unhas, cabelos, pelos e receptores sensoriais, tendo funções importantes, como, por exemplo, formar uma barreira que protege o corpo da invasão de micro-organismos e evita o ressecamento e a perda excessiva de água para o meio externo. Então, nós vamos ter a epiderme, formada por tecido epitelial, a camada subjacente de tecido conjuntivo, que é a derme, seguida pelo tecido subcutâneo, também conhecido como hipoderme. Então, dependendo do animal, vamos dizer assim, ele vai ter anexos diferenciados. Tem animais que têm penas, outros que têm pelos, tá? Então, dependendo, eles são diferentes, são diferenciados, mas eles vão ter basicamente as mesmas funções independentes, tá? Aqui a gente tem uma outra figura que demonstra os pelos, tá? E aí a gente tem as terminações nervosas logo abaixo da epiderme, temos os folículos pilosos, a saída do pelo, né? E mais algumas estruturas na derme. Temos a hipoderme, essa partezinha, essas bolinhas amarelinhas são tecido adiposo e esse vermelhinho mais escuro é tecido muscular. Dentro das funções do tecido tegumentar, a gente vai ter o envolvimento dele na proteção de tecidos e órgãos do corpo, proteger também contra a entrada de agentes infecciosos, evitando que o organismo desidrate, controlando a temperatura corporal e protegendo contra mudanças bruscas de temperatura, participando da eliminação de resíduos, agindo como sistema excretor também, por exemplo, transpiração, né, o suor, atua na relação do corpo com o meio externo através dos sentidos, trabalhando em conjunto com o sistema nervoso. Então, por exemplo, quando a nossa pele, né, tem contato com a temperatura mais baixa, automaticamente o corpo percebe e o cérebro interpreta essa percepção como o frio, da mesma forma o calor e várias outras sensibilidades que a gente tem a nível de tecido, tá? Vai auxiliar no armazenamento de água e gordura nas suas células. Então, o tecido epitelial, ele vai ter na sua composição células que vão armazenar água e gordura. Como a gente viu lá na figura, o tecido epitelial, logo lá na sua camada mais interna, com suas células adipócitas, as células de gordura, ali formando aquela camada, tá? Aqui a gente tem uma outra demonstração. A gente tem a camada de células mortas, que é sempre a camada mais superficial, a camada em contato com o meio externo, e as outras camadas também compostas por células. Essas células mais novas das outras camadas vão subindo até o momento em que elas substituem essa camada de célula morta e aí essas células ficam expostas. Essa renovação vai sendo feita de forma gradativa e contínua. Agora vamos falar um pouquinho sobre a epiderme. A epiderme é constituída de tecido epitelial, cujas células apresentam diferentes formatos e funções. Elas são originadas na camada basal, na camada de base, e se movem para cima, tornando-se mais achatadas à medida que sobem. Quando elas chegam na camada mais superficial, as células estão mortas e são compostas em grande parte por queratina. Entre a camada basal, mais interna, e a camada córnea, mais externa, há a camada glanulosa, onde as células estão repletas de glânulos de queratina, e a espinhosa, na qual as células possuem prolongamentos que as mantêm juntas, dando-lhes esse aspecto. Então, como a gente falou aqui,
As camadas mais internas vão com suas células subindo, substituindo as camadas até chegar na epiderme, que é a camada em contato com o ambiente, já mortas, e substituir aquele tecido que está descamando. A derme é constituída de tecido conjuntivo fibroso, vasos sanguíneos e vasos linfáticos, terminações nervosas e fibras musculares lisas. É uma camada de espessura variável que une a epiderme ao tecido subcutâneo ou hipoderme, tá? A sua superfície é irregular com saliências, as pápilas dérmicas, que acompanham as reentrâncias da epiderme. Então, elas preenchem esses espaços, essas reentrâncias, essas entradinhas. A hipoderme está localizada logo abaixo da derme e encontra-se a tela subcutânea ou hipoderme, que é uma camada de tecido conjuntivo frouxo, rico em fibras e células adiposas. A gordura que se acumula nessas células funciona como reserva de energia e isolante térmico. Aí a gente já sabe que essa quantidade de células adiposas vai variar de acordo com o acúmulo das mesmas, tá? Então, por exemplo, se a gente está acima do peso, está gordinho, a gente começa a fazer uma atividade física, essa reserva de energia vai sendo consumida, então automaticamente esse tecido adiposo diminui. Se a gente tem um processo mais sedentário, esse tecido adiposo aumenta porque a reserva aumenta, tá? O corpo faz isso de forma natural. Aí aqui a gente tem os anexos da pele ou apêndices da pele, unhas, cabelos e pelos. As unhas são placas de queratina localizadas nas pontas dos dedos que ajudam, por exemplo, a agarrar objetos, o ato de coçar. Os pelos estão espalhados pelo corpo todo, com exceção da palma das mãos e sola dos pés, e de certas áreas na região genital. Eles são formados de queratina e restos de células epidérmicas mortas, compactadas, e se formam dentro do folículo piloso. Os cabelos, espalhados pela cabeça, crescem graças a células mortas queratinizadas produzidas no fundo do folículo. Elas produzem queratina, morrem e são achatadas, formando o cabelo. A cor dos pelos e do cabelo é determinada pela quantidade de melanina produzida. Quanto mais pigmento houver, mais escuro será o cabelo. E, por exemplo, as pessoas que têm normalmente cabelo mais claro, louro, clarinho, louro escuro, louro médio. E as pessoas que têm os cabelos ruivos, além da melanina na sua composição, também elas têm enxofre na composição. Então, a cor desse cabelo altera pela quantidade de melanina. Tem muito mais de melanina do que os outros componentes, o cabelo vai ser mais escuro. Tem mais dos outros componentes do que melanina, o cabelo vai ser mais claro, tá? E quando, por exemplo, o cabelo fica branco, é devido à entrada de ar no folículo piloso e à perda dessa melanina, tá? Então, a perda da melanina e a entrada de ar no folículo fornece ao cabelo essa coloração esbranquiçada, que a gente chama de grisalho. Os receptores sensoriais são ramificações das fibras nervosas, como a gente já falou, tem ligação com o sistema nervoso. Algumas se encontram encapsuladas, formando corpúsculos, e outras estão soltas, como as que se enrolam em torno do folículo piloso. Se você puxar o cabelo, você tem sensação de dor no local. Isso. Possuem função sensorial, sendo capazes de receber estímulos mecânicos de pressão, de temperatura ou de dor. E aqui tem o nome de todas as terminações nervosas que a gente tem. Lá naquela foto onde tem a camada, a gente vê todos eles demonstrados ali, tá? Aqui a gente tem, sensibilidade à pressão, corpúsculo de Pacini, Ruffini e Krause. O tato, Meissner, Merkel e o terminal do folículo piloso. E temperatura e dor, as terminações nervosas livres.
Aí agora as glândulas são exócrinas, já que liberam as suas secreções para fora do corpo. Então a gente falou sobre glândulas endócrinas e exócrinas. As exócrinas liberam secreção para fora do corpo e as endócrinas também para dentro do corpo ou cavidades. As glândulas sebáceas são bolsas que secretam o sebo, que é uma substância oleosa, junto aos folículos pilosos para lubrificar. Já as glândulas sudoríparas secretam o suor, que é um fluido corporal constituído por água, sódio, potássio, cloreto e mais alguns outros elementos. E através dos poros da superfície da pele, o suor, quando ele é eliminado, ele ajuda a controlar a temperatura corporal. E esse sebo produzido pelas glândulas sebáceas, ele permite hidratação à pele e também auxilia na proteção, porque ele impede, ele auxilia, na verdade, nesse processo de impedir a entrada de substâncias nocivas ao organismo, tá? Então aqui, dentro desse sistema tegumentar, a gente para por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado da explicação, tá bem resumida, falei um pouquinho só sobre cada coisinha, só para a gente poder conseguir fazer um entendimentozinho sobre o conteúdo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, até a próxima.